permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição desse texto. Salmo 46, o tema da nossa mensagem é: o Senhor dos Exércitos está conosco. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra e nós queremos suplicar ao Senhor nessa noite, Pai, não porque somos merecedores de algo, porque nós não somos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, e rogamos ao Senhor para que o Senhor fale conosco, que o Senhor ilumine a nossa mente, e que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, conduza a exposição da tua palavra, falando em cada coração, de acordo com os propósitos que o Senhor tem. Em nome de Jesus que oramos, amém. Meu amado irmão, muitos estudiosos têm entendido que o contexto histórico desse salmo, o momento em que esse salmo foi escrito, foi na ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios, no tempo do rei Ezequias. Nessa ocasião, os assírios, que estavam sob o comando do rei Senaqueribe, eles cercaram Jerusalém, e eles começaram a enviar mensagens para o rei Ezequias, afrontando o Deus de Israel, afrontando o Deus vivo. E de fato, meus amados irmãos, o exército assírio era muito mais poderoso, e aos olhos humanos não havia nenhuma possibilidade de Jerusalém vencer essa batalha. Aos olhos humanos, Jerusalém seria derrotada, assim como muitas outras nações haviam sido derrotadas também pelos assírios. Todavia, o rei Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor ouviu as orações do rei. Naquela noite, um anjo do Senhor entrou no arraial dos assírios e feriu de morte 185 mil homens, e o restante do exército assírio, quando eles acordaram pela manhã e viram aquele cenário de morte, eles ficaram desesperados e eles fugiram, de maneira que esse foi um grande livramento de Deus para com o seu povo. E você pode ler esse relato em 2 Reis, capítulo 18 e 19, e também em Crônicas, capítulo 32. E foi nesse contexto, meus irmãos, de acordo com muitos estudiosos,
que esse salmo foi escrito, nesse contexto de um grande livramento de Deus na vida do seu povo. Portanto, esse salmo é um cântico de louvor a Deus, é um cântico que exalta a pessoa de Deus e compara a pessoa de Deus com a nossa fragilidade e a nossa necessidade constante de proteção, de refúgio e de força vinda dos céus. De maneira que a primeira parte desse salmo, ou podemos dizer, a primeira estrofe desse hino, dessa canção de exaltação a Deus, trata exatamente da ideia de que Deus é o nosso refúgio. Portanto, em primeiro lugar, para a nossa reflexão aqui nessa noite, nós vamos entender que Deus, Ele é refúgio, fortaleza e socorro. Volte seus olhos aí para o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Querido irmão, o que é um refúgio? A palavra aqui no hebraico, no original, significa literalmente proteção. Refúgio aqui é literalmente segurança, preservação, cuidado. Significa encontrar um abrigo. Imagina que um inimigo está atrás de você, mas você encontra um lugar seguro. Essa é a ideia de refúgio. Eu me lembro de ter assistido um filme, não me recordo agora o nome, mas houve um ataque terrorista nos Estados Unidos e algumas autoridades americanas foram retiradas do lugar daquele ataque e foram conduzidas a um lugar seguro, e esse lugar seguro era uma sala à prova de balas, uma sala resistente a explosões, onde aquelas autoridades ficariam protegidas daquele ataque terrorista. E é interessante que durante o percurso, até chegar nessa sala segura, nesse refúgio, havia muita confusão, havia pessoas gritando, havia medo, havia risco real de morte, e finalmente quando eles entraram naquela sala e fecharam as portas, eles puderam respirar aliviados, porque eles tinham a convicção de que agora sim nós estamos seguros, agora sim nós podemos descansar em paz, porque esse lugar onde nós estamos é um refúgio, aqui há segurança para nós. Querido irmão, o salmista está dizendo que Deus, Ele é esse lugar de descanso. O salmista está dizendo que Deus é esse lugar onde nós podemos respirar aliviados, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Essa a ideia da palavra refúgio aqui. Mas o salmista diz mais, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra fortaleza aqui, meus irmãos, não é no sentido de uma construção, de um abrigo, de um forte, mas a palavra fortaleza aqui traz a ideia de força. Lembra que eu disse que Israel não tinha a força necessária para enfrentar o exército assírio, e eles foram libertos, não pela força do exército de Jerusalém, mas pela força de Deus. A ideia aqui é que nós somos fracos, a ideia aqui é que nós ficamos inseguros diante dos nossos inimigos, diante de coisas que se levantam em nossas vidas. Todavia, em nossa fraqueza, é em Deus que nós encontramos a força necessária para enfrentar qualquer situação adversa. Então essa é a ideia da palavra fortaleza. Deus, Ele é o nosso refúgio, esse lugar seguro, e é também a nossa força. A força que nós precisamos para a gente lidar com todas as situações da vida vem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor. De maneira, meu amado irmão, que as palavras refúgio e força, ou
as palavras refúgio e fortaleza descrevem o caráter de Deus em suas ações a favor do seu povo. Mas o texto diz mais. O texto diz: refúgio, fortaleza, e diz também que Ele é o nosso, o que, irmãos? Socorro. E a ideia do socorro aqui não é a ideia de uma assistência, não é a ideia de alguém que vai nos ajudar, alguém que vai nos oferecer uma ajuda naquilo que nós já estamos realizando. Lembra? O exército, Jerusalém não lutou contra o exército assírio, foi Deus quem lutou. Jerusalém não tinha nenhuma condição de vencer aquela batalha, quem lutou foi Deus. Então a ideia de socorro aqui é a ideia de providenciar algo que nós não podemos realizar. É essa a ideia de socorro. Foi Deus quem salvou Jerusalém nessa ocasião, meu amado irmão. É Deus quem vem nos redimir, é Deus quem vem nos resgatar, nos libertar, nos salvar. Deus não vem apenas para nos ajudar em um problema ou outro, mas Ele vem e faz aquilo que nós jamais teríamos condições de fazer. É isso que o texto está dizendo. Ele é o refúgio, a fortaleza e é também o socorro, bem presente nas tribulações. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. É essa a ideia de socorro. E o salmista mostra ainda, meus amados irmãos, que quando nós entendemos essas verdades, nós somos protegidos pela paz de Deus, de uma tal maneira que o temor que deveríamos ter diante de uma situação adversa, esse temor desaparece. Quando nós entendemos a ideia de que Deus de fato e de verdade é o refúgio, é a nossa força, é o socorro, aquele que intervém e faz o que nós não podemos fazer, quando nós entendemos isso, nós desfrutamos de paz, mesmo em meio às adversidades. Isso fica claro no versículo 2, quando o salmista diz: portanto, não temeremos. Olha aí mais uma vez o versículo 1 e o versículo 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. E na sequência, o salmista começa a utilizar algumas figuras fortes de catástrofes da natureza. Veja, verso 2 e verso 3: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Perceba que o salmista está descrevendo aqui catástrofes, onde as coisas mais seguras da terra estão estremecendo. A ideia que o salmista está trazendo aqui é a ideia de um caos total, é a ideia de uma calamidade total. E o salmista exagera, quando ele usa aqui essa é uma linguagem, ele exagera exatamente para trazer para nós uma reflexão. Nós podemos pensar, irmãos, em algumas catástrofes da natureza, algumas questões que nós já vimos. Por exemplo, em 2004, o tsunami na Indonésia deixou cerca de 220 mil mortos. Em 2005, houve um terremoto numa região administrada pelo Paquistão. Esse terremoto durou apenas 10 segundos, mas foi o suficiente para soterrar vilas inteiras, foi o suficiente para deixar cerca de 75 mil mortos. A gente pode citar várias questões. Em 2010, o terremoto no Haiti, alguns especialistas disseram que a força daquele terremoto era a força de 30 bombas atômicas. Foram mais de 200 mil mortos. Tragédia em Brumadinho, tragédia
em Petrópolis, mais recente a tragédia no Rio Grande do Sul. Enfim, o salmista está descrevendo aqui nesses versos coisas desse tipo, porém em proporções muito maiores. Ele usa o exagero de linguagem para dizer assim: ainda que essas coisas terríveis aconteçam, nós não temeremos, porque nós confiamos em Deus e temos a plena convicção que Ele é o nosso refúgio, dele vem a força que nós precisamos para superar qualquer coisa, e Ele é o nosso socorro, aquele que salva, aquele que intervém, aquele que faz o que nós não podemos fazer. É isso que o salmista está dizendo para nós. E de fato, meu amado irmão, diante de um terremoto, por exemplo, o que nós podemos fazer? Nós somos impotentes, e não são poucas as vezes que nós nos sentimos assim, mesmo sem que aconteça um terremoto ou um tsunami, mas nós nos sentimos assim impotentes diante de algumas situações em nossas vidas, diante da dor, diante da enfermidade, diante do sofrimento, diante de alguns problemas familiares, e a gente pensa: eu não posso fazer nada para resolver, diante da crise financeira, diante das incertezas com relação ao dia de amanhã. Irmãos, nós nos sentimos assim impotentes diante dos problemas e das várias situações adversas que se levantam em nossas vidas. E de fato, nós somos impotentes, os problemas estão aí ao nosso redor. Todavia, em nossa fragilidade e fraqueza, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Deus nós encontramos força, em Deus nós encontramos um lugar seguro, em Deus nós temos a plena convicção que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte: não há o que temer, seja o que for, não há o que temer. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque a terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, terremotos podem acontecer, muitas circunstâncias podem ser alteradas em nossas vidas, mas a aliança de Deus com o seu povo jamais vai mudar. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o socorro que se faz presente em meio às tribulações. Sabe qual a certeza que você precisa ter no seu coração, meu amado irmão? Que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é, meus irmãos, sem nenhuma sombra de dúvidas, o nosso refúgio. Mas o salmista continua, e na segunda estrofe dessa canção, ou na segunda parte desse salmo, ele mostra para nós que Deus é a nossa alegria e é o nosso conforto. Deus é a nossa alegria e conforto. Veja comigo o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Meu amado irmão, é importante que você saiba que a água era um bem muito precioso ali na Palestina, especialmente na cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém era uma das poucas cidades da antiguidade que não foi construída na beira de um rio. Como não foi construída na beira de um rio, havia um sistema que abastecia a cidade de Jerusalém com água. A água vinha de fora através de um sistema de abastecimento. E o povo, a cidade de Jerusalém estava cercada pelo exército assírio. E quando havia um cerco numa cidade, uma das preocupações é que o inimigo poderia romper o abastecimento de água. E se não tem água, não tem vida. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que é um cerco? Um cerco é uma estratégia militar
Por exemplo, as cidades normalmente eram cercadas por muros, então não dava para o inimigo entrar na cidade de qualquer jeito, a cidade era murada. Então, uma estratégia militar era fazer um cerco. O exército cercava a cidade, ninguém entra e ninguém sai. Se ninguém entra e ninguém sai, uma hora vai faltar comida, alguém vai ter que sair uma hora. Então essa é uma estratégia. Uma hora vai faltar água. Se no Jerusalém, que não tinha um rio, a água vinha de fora, então a preocupação é o seguinte: se o exército inimigo rompeu o abastecimento de água, vai faltar água, e se não tem água, não tem vida, porque a água é essencial para que haja vida. Então nesses versos aqui, o salmista reconhece que Deus era o seu rio. O que o salmista está dizendo? A fonte de vida para nós é o nosso Deus. Deus é aquele quem supre o seu povo com a água da vida. Querido, o salmista aqui ele faz o uso de várias figuras de linguagem, e uma dessas figuras é exatamente um rio, e ele diz que as correntes de água desse rio alegram a cidade de Deus. O que é a cidade de Deus? A cidade de Deus é um termo que é usado em outros momentos, em outras passagens aqui nas Escrituras, para se referir ao povo de Deus. Então a expressão cidade de Deus aqui é uma referência ao povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? A igreja. Portanto, para nós hoje é uma referência à igreja, ao povo de Deus. E o salmista diz que as águas desse rio que fluem trazem alegria para esse povo, trazem alegria para a igreja, trazem alegria para nós. Há um profeta, irmãos, que falou também desse rio, dessas águas, profeta Ezequiel, no capítulo 47, eu não vou ler o texto todo, mas o versículo 9, você vai se lembrar desse texto, diz assim: aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Querido irmão, aonde tem água, tem vida. Imagina um lugar seco, onde não há vida, não há animais, não há plantas, não há frutos, e aí um rio começa a passar nesse lugar, vai ter peixes, vai ter animais, vai beber daquela água, vai ter árvores, vai ter frutos, vai ter vida. A ideia é essa, esse rio vai passando e gerando vida por onde ele passa, de maneira que essas águas aqui, esse rio, representa a graça e a misericórdia de Deus, concretizada através da pregação do Evangelho. É a mensagem do Evangelho, meus irmãos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa mensagem que vem atravessando gerações e vai abençoando tudo e todos, onde quer que essa mensagem é pregada, e essa mensagem vai trazendo vida por onde ela passa, vai trazendo alegria verdadeira por onde ela passa. Por isso o salmista diz que esse rio, a corrente de águas desse rio, trazem alegria para a igreja, para o povo de Deus. Você se lembra bem do texto da mulher samaritana, que ela vai pegar água ali no poço de Jacó, e Jesus fala para ela dessa água aqui que o salmista está dizendo, a água viva. E Jesus fala para ela: olha, se você beber dessa água que eu tenho para oferecer, você nunca mais vai ter sede. E se você continuar lendo o texto ali da mulher samaritana, você vai perceber que ela sai dali e ela fala dessa água para outras pessoas, ela fala de Jesus, ela fala do Evangelho, e outras pessoas também passam a crer no Senhor Jesus. É exatamente esse o efeito multiplicador da graça e da misericórdia de Deus. É o rio passando através de gerações e gerando vida e gerando alegria. Meu amado irmão, onde a mensagem do Evangelho é pregada, a realidade é transformada, vidas são transformadas, famílias são transformadas, a sociedade é transformada, nações inteiras são transformadas e impactadas pelo poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. Onde esse rio passa, ele gera vida, alegria, plenitude e abundância. Portanto, esse rio
alegra a cidade de Deus, alegra o povo de Deus, a igreja de Deus, independente das aflições. A nossa alegria é o nosso Deus, a nossa alegria é esse rio que flui do trono de Deus, gerando vida por onde quer que ela passe. De maneira, queridos irmãos, que os inimigos podem cercar a cidade, mas jamais irão romper o abastecimento dessas águas que fluem do trono da graça do Deus vivo. E se há água para o povo de Deus, se há essa água para o povo de Deus, significa que há vida, significa que sempre haverá vida para o povo de Deus, que nunca alguém será capaz de destruir a igreja de Deus e o povo de Deus. É isso que o salmista continua dizendo no versículo 5, quando ele diz: Deus está no meio dela, no meio da igreja, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Meus amados irmãos, Deus está no meio de nós. Essa é uma das maiores seguranças que nós podemos ter. Deus está presente, jamais faltará vida, alegria plena e abundante para nós, mesmo que as coisas aparentemente estejam ruins, mesmo que às vezes aos nossos olhos a impressão que nós temos é que Deus nos abandonou. Mesmo nesses momentos nós podemos ter a certeza: Deus está presente. Eu e você conhecemos bem a história de Jó. Quanto sofrimento esse homem enfrentou. E quando ele pensava que estava sozinho, em um momento ele pensou que Deus não estava com ele. Imagina Jó, depois de tudo que ele enfrentou, em um momento ele disse: não é possível que Deus está vendo, Deus se afastou de mim, Deus me abandonou. Mas quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, o texto diz que Deus se apresentou para ele e disse: Jó, eu estou aqui contigo. Meu amado irmão, Deus é contigo. Você pode ter essa firme convicção no seu coração, independente do que esteja acontecendo, independente das aflições, independente das adversidades, independente da impressão que você está tendo das circunstâncias, Deus está contigo. Ele se faz presente na sua vida. Essa é uma convicção plena e absoluta que você pode ter. Portanto, querido irmão, Deus ele é refúgio, fortaleza e socorro. Deus ele é a nossa alegria e o nosso consolo. Ele se faz presente em todo tempo, mesmo em meio às aflições, mesmo nos dias mais amargos da vida. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui também que Deus ele é a nossa vitória e a nossa paz. Deus garante a nossa vitória e a nossa paz. Veja comigo o versículo 8 e o versículo 9, já no finalzinho desse salmo. O texto diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Meu amado irmão, deixa eu te explicar essa última cena aqui desse salmo. Essa última cena nos remete aos campos ao redor de Jerusalém. Lembra que Jerusalém estava cercada pelo exército assírio? E eu disse que Deus enviou um anjo que feriu de morte 185.000 homens do exército assírio. E quando os outros acordaram, encontraram um cenário ali de morte. É esse cenário que está descrito aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler. Os assírios estão mortos, as suas armas, os seus equipamentos de guerra estão quebrados, espalhados por todo canto, e o salmista está dizendo: venham ver o que o Senhor fez,
É Ele quem acaba com a guerra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança e Ele queima os carros no fogo. Querido irmão, o Senhor derrotou e desarmou os inimigos de Jerusalém. O Senhor destruiu as armas dos inimigos de Jerusalém, de uma maneira que eles não poderiam mais atacá-los. Significa, meu amado irmão, que não existe poder maior do que o poder de Deus. O nosso Deus, Ele é superior a todos os poderes, não existe ninguém que possa se sobrepor a Deus, e o salmista está dizendo: contemplai as obras do Senhor. O salmista está chamando a atenção para os grandiosos atos do poder de Deus na vida do seu povo, deixando claro uma coisa: a última palavra é de Deus. Deus é quem tem o controle sobre todas as coisas, e é Deus quem garante a vitória do seu povo e a paz do seu povo. É uma certeza que nós podemos ter. Deus tem cuidado do seu povo desde a antiguidade, e não é diferente nos dias de hoje. O nosso Deus continua cuidando de nós, e a vitória do povo de Deus está garantida. Eu quero concluir dizendo para você, meu amado irmão, que nós podemos olhar para esses versos e interpretar esses últimos versos também em um aspecto escatológico. Entenda isso. Eu disse que nós podemos interpretar aqui esses últimos versos do inimigo sendo destruído, interpretar em um aspecto escatológico, ou seja, aquilo que vai acontecer no futuro, no fim dos tempos. Significa, meu irmão, que esse texto aqui, ele não fala somente do que aconteceu ali naquele contexto com o Jerusalém e o exército assírio, mas o texto aponta profeticamente para o futuro. Esse texto, ele aponta profeticamente para a vitória do povo de Deus. O salmista diz assim: ele põe termo à guerra, ou seja, o povo de Deus vai ter descanso pleno, porque a guerra vai acabar, o medo vai acabar, a dor vai acabar de uma vez por todas. E o salmista diz mais: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, ou seja, não é somente o fim do cerco de Jerusalém ali pelo exército assírio naquela ocasião, mas é o fim, é uma referência às lutas de todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. As lutas de todo o povo de Deus irão acabar e irão ter fim de uma vez por todas. Significa, meus amados irmãos, que todos os inimigos de Deus, todos aqueles que são contra a igreja de Deus, serão derrotados definitivamente, e a vitória do povo de Deus está assegurada na cruz do Calvário. E o salmista está dizendo aqui, mostrando as armas dos inimigos do povo de Deus sendo destruídas, os arcos quebrados, as lanças despedaçadas, os carros de guerra sendo queimados, tudo aquilo que usam para atacar a igreja, atacar o povo de Deus, vai ser destruído, vai ser aniquilado, porque a vitória é nossa, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Amado, hoje nós já desfrutamos da alegria, da plenitude da vida com Deus, todavia, da abundância da vida com Deus, todavia nós desfrutaremos da plenitude dessa vida lá na segunda vinda do Senhor Jesus. Nós vamos experimentar isso de uma forma plena e completa. Esse dia, meus amados irmãos, ele vai chegar. Por enquanto ainda há pecado, por enquanto ainda há tentações, a gente tem que lidar com isso, por enquanto ainda há sofrimento, ainda há lágrimas, mas tudo isso vai acabar, tudo vai ser perfeito. Deus vai acabar com todo o mal, com toda a tristeza e com todos os efeitos do pecado. É por isso que o salmista diz no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na guerra. Sabe o que o texto está dizendo? Aquietai-vos, a guerra vai acabar. A palavra de Deus para nós é:
aquietai-vos, os problemas irão ter um fim, tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar. Diante disso, meu querido irmão, eu pergunto, por que que há ainda tanta inquietação no nosso coração? Por que que há ainda tanta angústia no nosso coração, tanta incerteza? Você sabe por quê? Porque nós estamos focados nos problemas e não na pessoa de Deus. Porque nós voltamos os nossos pensamentos e os nossos olhos para as circunstâncias adversas e não para as promessas do Evangelho, na garantia da vitória e da vida eterna. Ao invés de olharmos para os problemas, precisamos olhar para as promessas do Evangelho, para a garantia de vitória, para a garantia da vida eterna, para a certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Deus que está nos conduzindo hoje há de nos conduzir até o dia que tudo vai ser perfeito pelos séculos dos séculos. E eu termino contando uma historinha para ilustrar isso que nós acabamos de falar. Vou chamar o Ministério de Louvor para que esteja aqui. Nós vamos encerrar agora. Querido irmão, a história é de uma menininha que nasceu com um problema na coluna e ela nunca pôde andar. Ela não andava. E essa menina, ela adorava balé. Como ela jamais poderia realizar esse sonho, ela não podia andar, não havia a menor possibilidade de dançar, de se tornar uma bailarina, mas ela gostava de balé, gostava de assistir. E o sonho dela era assistir presencialmente um espetáculo de balé, ver as bailarinas de perto. E aí o pastor dessa menina resolveu realizar o sonho dela. Marcou um dia e falou: eu vou te levar para assistir esse espetáculo, para assistir ali as bailarinas. E ela ficou muito feliz. Ela tinha 8 anos de idade, ela estava feliz, exultante de alegria. E dentro do carro, enquanto eles estavam indo na direção daquele espetáculo, ela assim pensando com aquela alegria, ela disse para o seu irmão que estava ao seu lado, ela disse o seguinte: que coisa boa, né, meu irmão? Hoje eu vou ver as bailarinas. Mas sabe o que é melhor do que as bailarinas? E o irmão dela perguntou o quê? E ela respondeu: Jesus. Jesus é melhor do que as bailarinas, porque um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai me dar pernas novas, e eu vou poder dançar. Nesse dia eu não somente vou poder ver as bailarinas, mas eu também vou poder dançar. E eu vou dançar para o Cristo que um dia me dará pernas novas. Querido irmão, uma menininha de 8 anos conseguia tirar os olhos das aflições presentes e olhar para as promessas do Evangelho, para a garantia da vitória que ela teria no futuro, e por conta disso ela estava exultante e havia paz no seu coração, apesar dos problemas que ela enfrentava naquele momento, porque os olhos dela não estavam na aflição presente, mas na garantia da vitória futura, na garantia que o Evangelho traz para ela. E meu amado irmão, muitas vezes, homens e mulheres experientes como nós não conseguimos confiar em Deus, nós não conseguimos olhar para as promessas do Evangelho, da graça do Senhor Jesus e aquietar a alma. Vivemos inquietos, desesperados e ansiosos diante das aflições do tempo presente, e não conseguimos ter a certeza de que apesar das dificuldades que nós
nós enfrentamos. Nós temos um Deus que criou os céus e a terra, e dele vem a nossa força. Ele é o nosso refúgio, e Ele é o socorro que se faz presente, meu amado irmão, nas tribulações, na minha vida, na sua casa, na sua família, em todo o tempo. Foi isso que o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E um dia o Senhor Jesus vai fazer cessar toda a tribulação, todo o mal, e esse dia vai chegar com toda certeza. Que essa menininha nos ensine nessa noite a tirarmos os olhos das aflições presentes e colocarmos os olhos no Evangelho, nas promessas do Evangelho, na garantia da vitória completa, futura, do povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra em nosso coração.